galera, meu nome é Mayumi. Meu nome é Nicolas. Essa é a nossa segunda edição do Pod Sim. E hoje estamos com convidados especiais. Nossa professora Sol e o nosso. No... E você tá com Mayumi, tá com Marcos, você falou que sua artista preferida que te motivou a começar em artes foi a Tarsila do Amaral. E eu queria saber qual que foi sua obra preferida dela. Olha, pra ser sincero, não foi essa pergunta que passaram pra mim no roteiro, tá? Mas eu vou responder essa, tá bom? Fica tranquilo. Não foi essa pergunta, eu tava esperando outra resposta, mas tudo bem. Vamos lá. A minha obra favorita dela é o Abaporo, né? Abaporu, tanto faz. Língua portuguesa muda, né? Abaporu, Abaporo, tanto faz. E essa obra acho que é clássica, né? Aparece em todos os livros de artes, uma vez pelo menos aparece didático, né, gente? Podemos dizer assim. E foi essa obra que, sabe, impacta bastante. A cabeça pequena, os pés, os membros grandes, né? Então, isso tocou bastante. Mas eu vou responder aquela pergunta que estava no roteiro, porque estava preparada já, e eu vou responder, tá? Qual que é o era a obra favorita, não era? A obra favorita? É A Noite Estrelada. Noite Estrelada do Van Gogh. É que está aqui no hoje está fundo. bem, né? Cheio de noite estrelada. Essa é a minha obra favorita. Você já desenhou o Abaporu? Já. Ou- Já. Além disso, estava exposta aqui atrás na escola, aqui na parede, até ano passado, se não me engano. E foi uma mistura de obras que eu fiz do modernismo. Acho que foi pro consulado que eu tinha feito o concurso de desenho. E a escola colocou ali, né? Então eu fiz. Não foi a obra toda, foi uma mistura, mas foi um pouquinho sim. E a sua professora? A obra é de artistas conhecidos? Ah, pode ser de qualquer uma que você mais gostar. Eu não tenho uma obra que eu goste mais, mas assim, eu tenho estilo que eu gosto. Eu gosto muito do impressionismo do Monet. Eu acho que ele transpira a arte ali. Não tem uma obra específica dele, mas o impressionismo, eu gosto muito do impressionismo. Acho que é um desafio. Eu quero pintar como os impressionistas pintavam. Entendi. Vocês pretendem seguir alguma carreira assim, na área artística? Essa é pra você, né, Marcos? É, A minha porque- carreira já foi definida. A dela já tá aqui. Olha, para começar, eu discordo que você não tenha um artista preferido ou uma obra preferida. Brincadeira, eu tô brincando, só tô falando pra sua cara. Mas por que você fala isso? Não, é que eu te conheço muito bem, eu só queria te encher o saco, eu tô brincando. Mas assim, então, eu encaro muito a arte como um passatempo perfeito pra mim. Quando eu tô com tempo livre, estou descansado, eu penso assim, cara, tô na hora, eu consigo fazer um desenho legal. Consigo pegar de materiais simples, seja de giz, de um lápis de cor, e colocar numa obra legal. Quando a gente tá com aquela inspiração, a gente consegue colocar. Então, eu não quero perder isso, esse sentimento de tranquilidade, de eu conseguir colocar esse sentimento de paz, relativa à paz, num desenho. Já quando você se ingressa no mercado de trabalho já na área artística especificamente, você é muito requisitado, principalmente se suas obras forem muito boas. Sim. Então, eu acredito que, para mim, no caso, eu sou uma pessoa meio ansiosa, né? Então, eu acho que isso vai acabar gerando uma pressão e vai acabar comprometendo a qualidade, né? É o que eu Sim. penso. Você pode até ficar muito sobrecarregado e não conseguir fazer mais suas artes, né? Exatamente. Então, por exemplo, agora que a gente estuda tempo integral, eu faço tempo integral aqui na escola, já é difícil para mim tirar um tempo para pintar. Eu penso, imagina se eu levar isso como carreira. Sim. Então, eu não tenho como objetivo levar isso como um trabalho, eu posso dizer isso, com um trabalho que possa me render algum valor, né? Algum capital. Mas eu quero levar isso como realmente uma terapia, que me tranquilize durante períodos, talvez, de turbulências, né? Dificuldades. Você consegue pintar quando você tá... Olha, eu consigo quando eu tô muito bravo. Nossa. Aí você pinta o quê? Uma cara brava? Tipo, Normalmente é uma pessoa solitária. ai. Não, já teve um monte de vezes que eu saí chorando de ódio. Ah. Entrei no meu quarto, fechei a porta, peguei ali um desenho, fiz no carvão mesmo, no grafite, né, do ódio que eu tava. Peguei o primeiro lá, fiz o desenho assim, de uma balança numa árvore com uma solidão numa noite escura. Aí esses desenhos Um você guarda ódio. ou joga fora?
Eu tinha até escrito um poema do lado, sabe? De Ai. tristeza, né? Eu li aqui e falei assim... Hoje eu "Cara, que chorei, psicopata que eu fui naquele... Mas tudo bem. São fases da vida, são fases da vida. Acho que faz tempo numa crise dessa, mas tudo bem. Vamos adiante, vai. Das obras que vocês já fizeram, assim, qual é a preferida de vocês? Pode começar. Preferida? Ela fala todas, mas... Não, é porque é difícil você ter um filho preferido, né? Se você tiver 2 filhos, que é o meu caso, perguntarem pra mim qual é o meu filho preferido, não tem. Então, assim, das minhas obras, Tem que ser eu posso imparcial, né? dizer pra você que eu gosto de algumas e outras eu gosto menos, Uhum. né? Mas eu não tenho a preferida. Alguém falou no início aqui que era essa tela que eu trouxe, porque tem os meus 2 filhos ali. Ela é mais uma tela que eu pintei, mas ela não é a minha preferida, porque ela é uma das minhas obras, Sim. então ela é um dos meus filhos. Eu não tenho essa que eu trouxe aqui também, da minha irmã, por exemplo, é uma pessoa que eu amo muito, que eu considero como se fosse minha mãe. Ela cuidou de mim quando era criança, ela que apanhou por minha causa várias vezes, porque eu fazia arte. Então, mas mesmo tendo todo o carinho por ela, não é a minha obra preferida. Ela é só mais uma das minhas filhas. Qual é que você menos gosta? A que eu menos gosto está pendurada na minha cozinha, porque eu olho sempre para ela. Vê todo e dia falo quando for assim, cozinhar. não, é porque eu olho para ele e falo assim, eu vou mexer em você. Mas é o quê? É uma panela? É uma paisagem, ela é o quintal da casa da minha irmã, no sul de Santa Catarina. E eu não gostei da tonalidade das cores. Eu produzi ela para levar para uma exposição, acabei não levando porque eu não gostei. E ela tá lá esperando, porque eu vou mexer nela ainda. Mas você não gostou só da tonalidade ou Isso. os desenhos que você fez, Não, assim, ela tipo, é uma nela? paisagem, né? Como eu me baseei numa foto, então a imagem em si eu pintei porque eu gosto daquela imagem, né? Sim. No entanto, o resultado dela que não me agradou, as cores, a tonalidade, não. Então ela tá lá, eu ainda vou mexer. Foi isso. Você é honesta demais, né? Eu sou. A gente Sincera tem que demais, ser. né? A gente Não, precisa se eu ser. pudesse te descrever em 2 palavras, é sinceridade e honestidade a ponto de ser contraditório. Contraditório? Exatamente. Exatamente. Se eu pudesse, eu falaria isso, mas se é minha Mas você já professora, eu não posso falou, falar né? nada. Né? Acabou de falar, né? Não, mas eu tô falando. Apaga isso, corta isso na edição. Eu Tá acho bom? que Corta isso na edição. justamente, Marcos, por eu ser professora de vocês, é que eu tenho que ser sincera e honesta com vocês. Porque, assim, eu podia romantizar as respostas para vocês, como vocês me deram as perguntas para eu me preparar. Eu vou ser bem sincera, eu não me preparei. Porque eu não me preparei no sentido de eu li as perguntas e pensei nelas. Isso eu fiz. Mas preparar a resposta para vocês eu não preparei porque eu acho que eu tinha que ser sincera e não decorar nada, né? E assim, vocês estão começando a vida de vocês. Tem gente aqui muito talentosa, eu sempre enfatizo isso. Alguns alunos são bastante. Eu acho que se quiser seguir a carreira, não precisa ser artista plástico. Na área do design tem muita coisa para trabalhar, né? Então, se eu não for sincera com vocês, eu vou romantizar uma coisa e quando vocês chegarem na vida adulta, vocês vão ver que não é aquilo, a professora Sol mentiu para mim, não. Então, eu sempre vou tentar ser o mais sincera possível. Eu acho que a sua carreira, assim, de professora de artes ajuda mesmo na sinceridade, que você não vai ver um desenho feio e vai falar que tá bonito. Tipo, Ela não é nossa, que falsa. desenho feio. Aí ela fala, nossa, que desenho maravilhoso. Adorei. Eu sempre respeito, porque assim, cada pessoa tem uma limitação, né? A gente conhece, cada um conhece a sua limitação. Então, assim, os alunos, eles estão... Eu também ainda sou uma aluna, né? A gente, enquanto estiver vivo, a gente está aprendendo. Mas, assim, quando eu vejo o trabalho dos alunos, eu não falo tá feio, eu falo... Se eu conheço aquele aluno, eu falo para ele melhorar. Eu falo, você é capaz de melhorar isso daqui, olha, aqui dá para você fazer assim. Então, vocês me conhecem e sabem que eu sempre vou corrigir, né? Aí, falar que tá perfeito, tá maravilhoso, isso eu também não faço, porque... Ela não é falsa. Porque eu preciso fazer com que vocês sempre estejam ali vencendo os limites de vocês, né? Melhorando, né? Sou prova viva disso, né, Sônia? Sim, com certeza. O Marcos, ele é muito talentoso, né? Todo mundo conhece os trabalhos do Marcos. Fala assim, o Marcos desenha bem pra caramba, né? Mas aí chega a professora Sol e fala, Marcos, melhora isso aqui pra mim. Daí fala assim, eu não tô querendo
ser superior a ele, mas é que eu tô fazendo com que ele explore mais o potencial dele. Se desafie mais, né? Isso. Eu digo que isso é uma ajuda muito positiva, né? Porque às vezes a gente tem medo de crítica, né? Sim. A gente fica pensando, meu Deus, o que as pessoas vão reagir? Né? Então, por exemplo, quando as pessoas, aqui na escola ou até fora mesmo, falam assim, uau, você desenha pra caramba. Eu olho para um desenho e falo assim, cara, que porcaria é essa que eu fiz? Não, sinceridade. E não é nem desumildade, né? Nem um orgulho e tudo mais, sabe? Querendo jogar as pessoas lá embaixo. Não, é sério. A gente tem que ter uma análise sincera do que a gente pode melhorar, né? Mas quando você faz um desenho que você acha muito feio, aí as pessoas elogiam, você fica tipo, você começa a achar que ele é bonito? Não, eu não falo nada. Ah. Eu não falo nada. Mas você não agradece, mas você fica tipo, Não, bonito, é claro. assim, Não, a gente tem aquela etiqueta, sabe? A gente tem que ter um comportamento, assim, adequado. Assim, não, obrigado pelo elogio e obrigado, tudo não mais. acho, Mas, assim, a obrigado. gente não explora muito o assunto, sabe? A gente deixa ali, paradinho. Deixa ali. É que você não vai mostrar suas fraquezas, nem deve, né? Exatamente. Então, mas assim, a gente analisa. As pessoas acham que tá bonito, eu acho que não tá perfeito, mas tá bom. Depende do olho de quem tá vendo, né? Uhum. Bem que artista é bem, assim, é bem relativo, né? Isso porque, por exemplo, na Semana de Arte Moderna, era um conceito de arte novo, todo mundo meteu o pau, não tava nem aí, só que eles estavam assim, ó, não tô importando, eu tô aqui, vou trazer uma coisa nova, eu tô aqui para mudar. Então a gente também tem que ter esse conceito, tem que ter um parâmetro de até que ponto a gente tem que ser sincero com a gente e até que ponto a gente precisa também aceitar a sugestão. Sim. De onde a gente pode melhorar. Isso depende de cada um, depende da personalidade de cada um, né? Tem pessoas que aceitam mais facilmente, tem pessoas que não, tô nem aí. Você falou, perdeu seu tempo. Mas assim, É que você não pode interferir no gosto da outra pessoa, né? Gosto é uma coisa muito pessoal. De repente você não gosta daquilo, mas para outra pessoa aquilo ali é perfeito, maravilhoso. Geralmente o gosto não muda muito, né? nem falo ditado, né? Gosto não se discute, né? Então, Bem isso daí. Sorasol, Sim. você como professora, qual você acha que seria a importância da educação artística nas escolas? Para mim, a educação artística é uma coisa que deveria existir sempre, porque a criança ela consegue muitas vezes se comunicar através daquilo que ela está fazendo, né? Nas minhas aulas, por exemplo, eu gosto sempre que os alunos tenham contato com várias coisas, né? Você vê com os pequenos principalmente. Agora mesmo a gente está trabalhando com esculturas de arame e papel machê, né? Então, é gostoso de ver eles ali manuseando, tentando descobrir como que vai montar aquilo, tocar, né? Sentir aquilo ali. Aí pegou na mão, grudou, sujou, melecou, mas ele está em contato ali. Então, são experiências que você leva para a vida. E é na educação artística que muitas pessoas se descobrem. Eu tenho vários amigos artistas que eles começaram como todo mundo começa. Pintava na escola, eu mesma, né? Comecei assim, desenhando, porque via as coisas do meu irmão ou do outro lá. Comecei a passar por cima para copiar, querendo descobrir como que fazia aquilo, como que dava aquela tonalidade. Então, a criança ela vem com todas essas curiosidades. E a vida adulta traz para a gente muitas responsabilidades. Então, eu acho que na escola é o lugar para ter educação artística, porque vai fazer com que as crianças descubram para que lado elas querem ir, né? Ali a gente vai descobrir muitos artistas, vai descobrir os jornalistas, os médicos e tudo mais, né? Mas é através das experiências. Então, na artes, elas conseguem se soltar, elas conseguem relaxar, elas conseguem criar. E eu acho isso muito produtivo, eu acho isso muito importante, né? Porque com o tempo, você vai, através de várias experiências, você vai descobrir do que você gosta, o que você vai fazer de melhor. Então, a artes, ela proporciona esse tipo de experiência para as pessoas. Então, na escola, eu acho que é essencial. E podemos dizer que está fazendo um ótimo trabalho aqui, né, por enquanto. Muito obrigada. Medida do alcance, né, do possível. Uma coisa que tenho colocado em mente para mim, tanto nas aulas e tudo mais, você não pode ter nojo do trabalho. Não pode ter nojo do trabalho. Você quer fazer nojo no sentido porque ele está falando de você sentir, você vai pegar a tinta óleo, por exemplo, ele está tendo aqui a primeira experiência dele com tinta óleo. Nunca tive As minhas telas são todas em tinta óleo, né?
Estão todas secas, não se preocupe, tá? Mas a tinta a óleo, ela é pegajosa. Pensa no óleo de cozinha. Você Igualzinho. pega, então você tem essa daqui. E tem gente que tem aquele kimchi, né? De pegar em coisas grudentas, enfim, né? E a tinta a óleo, ela pega mesmo, né? Uhum. Então, um nojo no sentido No aí, sentido né? disso, Seria físico, Sim. literalmente. isso, o tato ali, É. né? Com o material. Você não pode ter medo do trabalho, no caso. Se você quer, assim, entrar nesse ramo, você não pode ser fresco, podemos dizer assim. Você tem que botar a mão na massa, literalmente, né? Então, ter esse conceito bem levantado desde a infância na escola é muito importante, porque vai ajudar a pessoa, não só na arte também, mas para ela se empenhar em outras coisas, né? Porque a arte é uma coisa muito delicada, muito sensível. Então, se você consegue uma sensibilidade assim, sabe, refinada, já desde pequeno, e desenvolve isso, você vai conseguir lidar com muitas outras coisas depois, né? Então, esse é um fator muito importante que eu tento colocar. É uma experiência que você leva para a vida, as coisas que você vive na escola. Então, acho que a arte tem que ter para você poder descobrir seu caminho. Né? Sim. Mas Não, deixa eu... pra você, Marcos, é que você, ela dá aula, né? Esse é o trabalho dela, da aula de artes. Mas agora, tipo, você que vê a aula e você que tá lá aprendendo a desenhar com ela, como é que é o sentimento? Sim. Olha, vou Que ser você sincero, cresceu nisso, né? tá bom? Vou ser sincero. Sim. Brincadeira, eu sincero. Sincero no bom sentido, tá bom? Assim, tem coisas que a arte é bem generalizada. Tem várias formas de você se retratar uma determinada coisa, né? Por exemplo, pode ser usar várias técnicas, vários materiais, e eu tenho vontade, às vezes, de vez em quando, de explorar alguns outros materiais. Uhum. Só que eu penso, né? E às vezes eu fico pensando, poxa, será que eu podia fazer isso ali, né? Mas eu penso, não existe só eu na sala. Existem outros alunos. Mas eu penso, eu queria tanto ter meu último ano na escola. Eu falei, não. Mas ela tem um programa de aula. Eu peguei eu peguei o Marcos agora, né? O último ano. Então a gente tá mais na teoria, porque a gente tá na história da arte. A parte do processo de descobrimento de material é lá no fundamental. Então eu teria que ter pego você no fundamental, me desculpe, né? Mas assim, mesmo tendo que cumprir a carga horária ali da didática que você precisa dar, dentro do ensino médio, eu joguei uma proposta diferente esse ano, né? Então eu tô trabalhando com eles a decoração dos murais. E agora a gente está preparando uma exposição, né? Uhum. E nessa exposição eles estão produzindo obras de artistas famosos. Então, tem outras coisas que eu gostaria de acrescentar, mas a gente tem que ir conforme a programação, né? Então, no fundamental, eu estou trabalhando o curso de desenho, desde o básico, né? Só que isso eu já não posso aplicar no ensino médio, porque o ensino médio já está avançado. Então, se eu for colocar um curso de desenho básico para o Marcos, ele vai ficar entediado, né? Tem gente que vai aproveitar, mas na sala do terceiro colegial eu tenho outros alunos tão talentosos quanto o Marcos, né? E então, sim, a gente gostaria de, mas não é uma aula de artes, como fala, manual, né? Ela é didática, né? Sim, então a sim. gente precisa de conteúdo também. Né? Precisa também ser destinada para a sala em geral, né? Não No só para geral, um grupo específico, né? Que não adianta ela fazer vontade só de uns e Sim. os outros ficarem. Nossa. Agora imagina, uma pessoa que não consegue desenhar uma casinha com um solzinho, com um céuzinho direito, já pega uma pintura a óleo. É bem complicado. Mas você não precisa saber desenhar para você pintar. Exatamente. Na pintura a óleo, você só precisa querer pintar. Você vai pegar e fazer a mistura de tintas ali na tela mesmo. Eu falo da complexidade, né? Talvez da dificuldade inicial. Sim, mas é para isso que eu tô ali. Exatamente. Né? Alguém Fechou. falou para mim esses dias... Escutou, né? Acabou Por isso que ela agora. tá aí. Acabou Não, é que alguém falou para mim esses dias atrás, professora, mas eu não sei desenhar. E foi nessa sala. Lembrei agora do aluno que falou, mas professora, eu não sei desenhar. E aí eu virei para ele e perguntei assim, mas eu tô aqui, é para isso, né? Você tem que me procurar. Para que eu estou aqui, não é? Não vamos citar nomes, né? Mas elas estão aqui nessa sala. A justificativa dele, ele estava me entregando o trabalho. E eu queria ver ali a produção dele. Ele é um aluno novo, que eu ainda não conheço muito bem. Então, ele quis me impressionar. E eu vi que aquilo não era uma produção, né? Então, eu conversei com ele e a justificativa dele foi essa. Mas, professora, eu não sei desenhar.
Então eu falei para ele, mas eu tô aqui para isso, né? É para ensinar. Só basta você querer aprender, né? Então, se você me procurar, eu sempre falo, eu tô livre, me procurem, eu tô aqui. Então, eu já tive alunos que no intervalo vinham me procurar, professora, eu tô fazendo tal coisa, como que eu faço isso aqui, né? A gente sentava junto e eu dava as dicas e ajudava, né? Eu sou um desses, né? Que vive te enchendo o saco, né? Professora, sabe o que eu faço aqui? De vez em quando você Né? pergunta alguma De vez coisa. em quando, né? Você acha, tipo, muito bom, às vezes é muito confortavelmente entre... Ai, como é que fala essa palavra? Entretido, Não, estressante. Estressante? E você acha, tipo, estressante ou, tipo, às vezes muito confortável tá tendo que ensinar uma pessoa que não sabe? Não é estressante de maneira alguma, porque ensinar uma pessoa que sabe é que é estressante. Sério? Sim, porque uma pessoa que sabe, ela não tem nada para aprender com você, né? Então, ensinar quem não sabe é que é o desafio e é o prazer. Você vê, eu tenho alunos que eu dou aula particular de pintura em casa, né? Eu tenho alunos que começaram que não tinha habilidade nenhuma e hoje eles estão pintando muito bem. Então, assim, ver a evolução do meu aluno é o que me dá prazer, é o que me enche de orgulho de falar, eu quero continuar. Você que já é mãe, né? Sim. Você coloca suas obras para os seus filhos tentarem reproduzir ou para eles fazerem uns deles? Jamais. Ou, tipo, você incentiva eles a desenharem também? Também não. O meu filho mais velho, ele desenha muito bem, né? Todos conhecem os trabalhos dele aqui, mas eu nunca ensinei ele a desenhar nada. Sério? Nunca. Você nunca nunca, chegou, nunca. tipo, ei, vem cá, vamos desenhar Não, hoje. Nunca, jamais. Agora você aprende. Não, nunca fiz. Quando eu estava elaborando o projeto para esse ano de artes, né, fazendo a nossa programação, o planejamento para esse ano, eu perguntei para ele assim, filho, o que você gostaria que eu te ensinasse a desenhar, né? E aí ele falou, mãe, eu queria aprender sombra. Aí eu vi se dentro do projeto que eu estava criando dava para eu colocar sombras, né? E aí, para ajudar ele, porque em casa eu não faço isso mesmo. A gente tem uma vida normal em casa, não tem essa pressão. E ele veio com isso naturalmente. Ele desenvolveu naturalmente de observar, de olhar. É que eu acho que quando você não coloca pressão pra pessoa poder fazer, tipo, vamos desenhar, você tem que desenhar, você tem que aprender, porque o desenho você também tem que saber. Nunca. Acho que a pessoa não, realmente não vai gostar. Isso. E aí quando ela já é criada, tipo, faz se você quiser, se você gostar, você pinta, mas eu gosto de pintar. Então, o que você quiser, você faz. Acho que aí gera um interesse, assim. Isso. Sai um resultado melhor. Sim. É porque se você é obrigado, você não faz por prazer, né? Agora, se você vê aquilo ali por dentro de você, você fala, eu quero reproduzir, né? Então, aí é onde surgem os melhores talentos, penso eu, né? Em casa, o que eu faço é deixar livre. Meus materiais, eles podem usar, se eles quiserem, peguem, claro, né? Tem as regrinhas lá, ó. Pegou o pincel, tem que lavar, tem que guardar. Isso é sagrado. Porque é sagrado. É sagrado, né? Então, mas assim, usar meus materiais, diferente da minha mãe que não deixava eu pegar a máquina de costura dela, né? E mesmo assim eu pegava. Hoje em dia eu deixo os meus filhos usarem, né? Tem alguma história interessante atrás das obras de vocês? Essa é pra você, né? Pra mim, acho que é pra nós dois, mas eu posso começar, se você quiser. Olha, vou falar a verdade. Comparando aqui, sabe? Não compare. Não, comparando, você vai entender, você vai entender. Tá bom. Comparando aqui, ela tem muito mais história com arte do que eu. Será? Sim. Eu pode tenho ter mais certeza. tempo de mais estrada. tempo de estrada, de história, com certeza. Assim, A diferença de idade é grande. Não tô falando de idade. Não é Aqui eu não como se ela idade em tivesse nenhum 22. momento. Não, porque assim, idade é relativo. Idade é bem relativo. Você pode ser uma criança, pode pintar bem, com uma história ali por trás, e eu também uma pessoa com bastante idade. Mas aqui, no caso, eu não tô me referindo a idade nenhuma. Tô falando assim de experiência e de tempo de contato. Né? Porque, por exemplo, eu comecei a pintar... Por exemplo, essa é a minha primeira pintura, minha obra, minha tela a óleo. Então, e ela já fez várias outras com óleo. E eu comecei a me aprofundar cada vez mais nesse ramo não faz muito tempo. Então, assim, não tenho muitas histórias profundas. Mas eu tenho uma que eu quero compartilhar. Compartilhe. Uma amiga minha falou assim, ó... Eu quero que você faça um quadro pra mim. Eu li pra ela. Daqui da escola? Assim, não é daqui da escola. Uma amiga minha, muito querida. Assim, eu quero que você faça um quadro. Amiga mesmo. Amiga mesmo. Tá bom. Amiga mesmo. Ela fala assim, eu quero. Sabe? Só que ela falou assim, olha, faz no seu tempo. Fala assim, mas eu quero.
E ela deixou reservada, assim. Mas na ela verdade- pediu uma obra em específico ou falou, tipo, faz o que você quiser, Não, mas eu ela quero falou o assim, quadro. faz o que você quiser. E ela pediu pra eu colocar um versículo bíblico, Ah, né? Porque ela também é religiosa, né? Aí eu falei assim, tá bom, eu coloco. Eu faço bonitinho, só que foi assim, ó, vai ser no meu tempo. Quando eu arranjar tempo, quando tiver com inspiração, eu faço. E calhou de ser um mês horrível. Era prova, tarefa, trabalho, um monte de coisa, não tava tempo pra nada. Eu encontrava essa pessoa, essa amiga minha, eu falava assim, já olhava até com vergonha, sabe? Chegava perto assim, já passava assim, meio assim, sabe? nem via Nem de aula, longe, não. nem olhava assim, tchau. Porque assim, eu sinto essa cobrança, ansiedade, sabe? Quando eu falo que vou fazer uma coisa, eu quero entregar o antes possível. Só que ele não tinha nenhum modo pra eu adiantar, porque, infelizmente, o dia só tem 24 horas, né? Eu não tava tendo tempo suficiente pra fazer alguma coisa pra começar. E quando eu começo alguma coisa, eu quero fazer uma coisa bem feita. Sim. Aí o que aconteceu? Ela me pediu no início do ano. Você não entregou até hoje? Calma. Ah, tá. No Golden Week, Perdão. peraí. No Golden Week, eu saí pra caminhar de manhã, fiz um compromisso, aí eu voltei andando pra casa. Aí, todo mundo nessa escola sabe mais ou menos onde eu moro, né? Atravessando a ponte, ali pertinho, suave. Tava passando, tem uma florestinha do lado da minha casa. Aí eu olhei assim, vi uma borboleta preta com uns detalhes azuis, turquesa. Lindo. Aí eu falei assim, vou tirar uma foto disso, pra poder desenhar, né? Porque assim, quando eu vejo uma coisa legal, eu vou tirando foto pra ter uma inspiração pra eu pegar depois pra desenhar. Fui lá, tirei foto, só que a borboleta não parava quieta. Maldita borboleta, eu não desenhei ela até hoje. Aí eu vi do lado, tinha uma abelha. Aquela abelha japonesa, fofinha, Tem lindíssima. Uma borboleta e uma abelha tem diferença Não, grande, tipo, né, Mayumi? não, é que você falou abelha japonesa, porque, ué. Não, tem é diferença porque entre tamanho, é o da tamanho, abelha, ela é é o maior, tamanho. Tem umas abelhas, por exemplo, essa ela não tem ferrão. Então ela não pica. Ela só a abelha que fabrica o mel. Ela tem a colmeia dela, é fofinha, bonitinha. Coisa mais linda. Aí eu fui lá, tirei foto e ela tava fotogênica. Ela sentava assim em cima da florzinha, fazia uma pose, era uma margarida. Tinha assim, era um monte de margarida. Ela fazia a pose, assim, olhava assim, meio, sabe, pra mim, sabe? O brilhinho assim da luz ia na câmera, eu falei assim, perfeito. Tirei umas 5 fotos pra ver qual que ia desenhar. Fui lá, peguei naquele dia mesmo, naquela semana, melhor dizendo, naquela semana, vou fazer isso. E ela tava com tanta ansiedade, essa amiga minha, de ter o quadro, que ela comprou o quadro na mesma semana que eu tinha me pedido e me deu. Eu falei assim, olha, tá aqui, garantido. Foi pequeno. Ah, é tamanho A3 do desenho, do quadro. Do tamanho desse, mais ou menos. É, você vê. Falando nisso, eu tô devendo muito desenho pra um monte de gente que eu já nem lembro, tá? Eu não esqueci das pessoas, né? Inclusive você, eu tenho que fazer. Antes de eu sair da escola, eu vou fazer, eu Quanto entrego, você tá prometo. cobrando o desenho? Não, Ele tá me devendo uma Pocahontas. Não queria eu tô falar te nada, devendo. não. Não, mas é verdade. Assim, é que eu tô praticando, eu tô desenvolvendo, eu gosto de compartilhar quando eu faço uma coisa legal, porque eu acho que guardar pra mim só é uma experiência que a gente tá perdendo, sabe, de compartilhar uma alegria com os outros. Então, falei até pra você escolher que eu ia dar, né? Tem ali pra Júlia ali atrás, tem um monte de gente aí que também tá levando desenho aí. Entendeu? Mas assim, voltando ao assunto. Eu peguei e falei, assim, vou fazer. Fiquei até meia-noite desenhando. E você começou que horas? Comecei, eram umas 8 da noite. Ah. Eu só Nossa, parei então pra foi jantar. rapidinho, hein? Eu só parei pra jantar. Falei, vou repetir aqui, tá? Eu vou repetir aqui pra deixar claro. Eu comecei às 8 da noite e eu terminei à meia-noite, mais ou menos, né? A gravidade, a mão vai puxando pra baixo, sabe? Aí eu comecei, usei aquele giz meio oleoso, pastel, eu tinha ganhado aqueles terracoen de, não sei. Aí eu pensei assim, eu vou me dar o desafio, como é que eu coloco um material barato em uma obra legal? Então você não fez com tinta? Eu não fiz com tinta, eu não mexi em nada. Eu fui lá, peguei o giz, comecei a rabiscar, fiz o esboço e saiu. Aquele que é bem cremosinho. Exatamente, um Ele cremosinho que tem a gente fedor? descarta. Exatamente, Nossa, é esse ele aí. é fedorento, hein? Pra gente a gente gosta, mas aí pros outros é meio complicado, né? A gente falar isso, mas... Então tá bom. Então tá. Brincadeirinha, tudo que a gente tá falando aqui, ó, fica aqui entre nós, sabe? Mas Entre nós. entre nós, tá divulgando pra todo mundo. Eu falo dos termos, a gente usa aqui. No nosso dia a dia, no nosso contato, a gente usa o formal, tá? Brincadeira. Tá. Aí eu usei o giz fedorento, deu certo, escrevi o texto com a posca branca, o fundo era preto, lindo. Eu quero o versículo. Ah, o versículo?
Eu não lembro exatamente, mas eu tenho a foto. Depois eu posso ver Depois e mostra falar. pra gente. Exatamente. Pra gente divulgar. Isso. Aí eu fiz o desenho, ficou bom. Mostrei no dia seguinte pra minha mãe. Minha mãe olhou assim pro desenho, olhou pra mim e falou assim: foi a melhor obra que você já fez. Aí eu falei assim, perguntei isso, por quê, mãe? Porque pensa, você tirou a foto. Você tirou a foto. E você pintou usando materiais que você tinha à disposição de forma barata e você tava ali com inspiração. Então foi assim, foi tudo original meu, porque normalmente no começo a gente pega uma obra de referência, uma foto ali pra gente ter como base. Só que ele foi uma foto minha. Então essa acho que foi a primeira obra que foi totalmente original minha, desde a foto até a conclusão. Sim. Então essa é a história que eu tenho pra trazer pra vocês, né? A gente bonitinho. meio que entrou num podcast aqui do Que História é essa, poxa? Vamos lá, continua, né? Você tem alguma, Sura? Não, eu tô aqui pensando, né? O Marcos falou, tem muitas histórias, mas é justamente o muito, quando você precisa de uma, é difícil selecionar, né? Talvez a minha primeira experiência com a No meu caso foi fácil, só tinha uma. Eu comecei a pintar tela com 21 anos. Eu sempre desenhei, fiz decoração, pintei com tinta acrílica, pintava tudo até as paredes, mas era com tinta acrílica. Então eu achava que o quadro, como eu via os quadros, né, era uma coisa que você precisava estudar numa faculdade renomada para você aprender a fazer, né? Como o Monet já tinha morrido há muito tempo, né? Eu falei, como eu vou aprender a pintar com ele? Não tem como trocar Não um dá. WhatsApp com o Van Gogh, né? Aí eu tinha uma amiga que era dona de uma ótica, eu trabalhava em frente a ela. E ela me chamou e falou assim, vem cá, dá uma olhada nesse negócio aqui. Aí fomos para trás da ótica, uma salinha de trás assim, e tinha uma tela de mais ou menos 1,5 metro, mais ou menos, Sonho ter uma tela com um dessa. olho enorme, muito mal pintado, por sinal. Sério. Sincero, modo sincero ativado, vamos Mas lá. porque ele era... Não, mal pinta feio, muito grosseiro. Eu tô Né? imaginando que ela tava pensando, que desperdício de tela. Não, aquilo ali pra mim tudo era novidade. Eu não tinha pintado uma tela até então, né? Mas por quando você viu, Eita. com a sua idade, você achou bonito? Não, de jeito nenhum. E aí ela falou, pega pra você isso daqui, vê o que você pode pintar nele. Eu falei, não, mas eu não pinto, eu não sei pintar tela, nunca pintei tela, não sei Achei que como ela ia falar que o isso, olho é né? feio. Assim, eu não cresci olho Ela, feio. não, mas eu tenho certeza, porque ela conhecia meus trabalhos, né, de pintar no papel, enfim, né? Não, desculpa te cortar. Uma pergunta. Eu só quero saber se a gente compartilha o mesmo sentimento. Quando alguém tá ali com uma pintura e manda e joga pra você, assim, tipo, você consegue consertar, ver o que você faz? O que você sente? Você fica feliz ou você fala, por que tem que empurrar pra mim? Não, eu fico feliz. Sério? Eu fico feliz porque eu me sinto desafiada. Como eu vou fazer? Eu pego muita coisa assim pra... Sério? Eu gosto de consertar. Tipo assim, conserta aqui. Isso aqui. Eu sou o contrário, sabe? Eu tenho até um problema porque Todo mundo muitas pede pro coisas Marcos eu consertar vejo, as eu coisas. quero consertar. E eu Ai, não Marcos, posso vem, porque não é conserta. meu. Não. Então, assim, nas exposições mesmo, como a gente tem artistas de todos os tipos, né? E tem obras que você olha e você pensa assim, por que não fez desse outro jeito, né? Então, assim, nesse sentido... Vontade de mandar o dedo, assim, um pincelzinho ali. Não, você fica pensando como você faria aquilo ali, né, de uma maneira melhor. Não que eu seja excelente, porque eu não sou, mas assim, analisar nesse sentido de você gostar ou não gostar, eu gosto. Mas aí, voltando lá, né, pra história, eu olhei para aquilo e era muito grande a tela, né, eu falei para ela que eu não sabia pintar. Ela falou, não, mas eu tenho certeza que qualquer coisa que você fizer aí vai ficar melhor do que isso. Pode levar, fica para você, porque eu não quero. Ela já tinha, segundo ela, já tinha algum tempo que ela estava com esse quadro lá, ela tinha encomendado e a pessoa trouxe, né? E ela achando que ia ter uma obra de arte para colocar na parede da ótica dela. E não foi então o que não foi conseguiu, né? Não foi ela que fez o quadro? Não, ela pediu para alguém fazer, ela encomendou. Pagou. Ela pagou Nossa. por aquilo ali, né? Então ela mancada. confiou no... Não sei quem é o artista, gente. Ela nunca me falou também, não. Acho que ficou com respeitar vergonha. também, né? Vamos respeitar a privacidade. Não, sim. Mas enfim, aí eu levei para casa, né? E esse quadro, essa tela ficou lá bom tempo eu pensando o que eu faria nela. Aí eu tava numa fase de desenhar nudes.
Então, tinha uma mulher nua que eu desenhava com toalha, assim, segurando. E a gente passa por várias fases. Atrevidinha! E eu até esbocei essa mulher nua na tela, mas como era muito... Gente, vai dizer que você nunca desenhou algo... Atrevidinha. Não, atrevido não, gente. Eu não sou assim também, não. Tem Mas, gente enfim. morrendo de calor aqui já, ó. Aí eu tentei, isso daí não era o que eu queria. E aí nisso, na época era meu namorado, né? Trouxe para mim um calendário. E no Brasil tem muito esses negócios de calendário das pessoas que pintam com pé e boca, né? E tinha nessa... Como assim? Eles desenham com a boca? Sim. Com um pincel na boca, assim? Sim, eles não... São pessoas que têm deficiência tá. motora, né? Então não tem braço. Mudou já. Eu, tipo, pra saber assim, tipo... E é eu não quero desenhar com a minha mão. incrível o trabalho deles. E eu peguei aquele calendário e comecei a olhar, e aí, como eu estava naquela situação de querer entender como que faz, eu comecei a observar as pinceladas, e ali dava para eu ver como era a pincelada de cada desenho que tinha ali, né? E teve uma que me chamou a atenção, eu falei, nossa, isso aqui eu consigo fazer. Era uma igreja, na frente da igreja tinha um lago, né? E um barquinho com duas crianças em cima. Só que não era um desenho, eram umas pinceladas e dava a entender, era uma coisa De bem longe dava impressionista. pra ver, né? Mesmo de perto, assim, também, né? Era impressionista, mas era, né? E aí eu falei, não, peraí, isso daqui eu consigo. Então eu fui lá e copiei. Literalmente eu copiei esse desenho nos pincéis, fui lá olhando as pinceladas, vi, né? Então eu fui em cima dessa tela, foi a primeira que eu pintei. E foi onde eu descobri como que eu aplicava tinta, como que eu aplicava pincelada. E eu pintei essa tela, né, de 1,5 m, com essa igreja, com esse barquinho, tudo. E essa eu não vendi, não dei para ninguém, ela tá comigo, foi a minha primeira tela. Ela fica como um marco do meu início. A partir dali, eu não parei mais. Porque aí eu comprei telas, eu comprei tintas, eu queria saber mais e assim. Porque eu acho que você viu que não era uma coisa distante, assim, do que Isso, você poderia eu vi que fazer. estava perto de Sim. mim, que era possível, Uhum. né? Como eu tinha muita habilidade, né, com artes, eu não tive dificuldade em fazer, né? Então, hoje as minhas obras são originais. Para eu pintar, às vezes eu peço de alguém quando eu vejo, né? Uma foto muito bonita e eu gosto daquilo, eu quero pintar, eu vou lá e falo com a pessoa, peço autorização, né? Porque a gente está no mundo da arte, a gente precisa disso, né? Eu não posso produzir algo e dizer que é meu, sendo que não é, né? Mas assim, as minhas, por exemplo, esses dois que eu trouxe são fotos que eu tirei. Não, essa daqui não, perdão, essa daqui foi minha irmã que tirou. Essa daqui eu tirei lá na rua de casa, né? E aí pintei, é claro que a rua não é assim, ali tem um pouco da romantização minha, né? As cores, né? Não era outono, mas enfim. E aí foi o meu início, né? Mas vocês, assim, preferem, tipo, tirei uma foto, então eu vou fazer a minha obra, ou vocês preferem copiar, tipo, achei isso daqui no Pinterest, então vou fazer? Eu não copio. Eu não copio porque eu acho desonesto, né? Assim, a não ser que seja um estudo. Quando eu estou precisando descobrir alguma coisa, eu pesquiso muito no Pinterest, eu olho muito, eu salvo muita coisa. Mas copiar a obra de alguém e pintar uma tela, não, porque... Mas essa pesquisa para dar uma inspiraçãozinha, Isso, né? Mas, tipo, não pegar um desses, assim, vou copiar igualzinho. Isso mesmo, isso eu não faço, porque não é honesto, né? A não ser que você esteja fazendo para você estudar. Teve uma situação, eu até dei para uma amiga minha, eu nunca tinha pintado casários, né? Eu não visitei a Europa até hoje. Eu falo pro meu marido, você tem que me levar para a Europa, né? Porque eu quero visitar as ruas lá que os literários foram, que foi pintado, os artistas passaram, enfim, né? Mas eu nunca fui, então é só de ver dos outros, né? E aí eu queria pintar um casário, uma vila, assim, né? E aí eu vi uma casinha no Pinterest, gostei dela, e aí eu fiz em acrílico, mas como forma de estudo, né? Então essa ficou lá, não fazia nada. Né? E uma amiga minha falou, antes de você ir embora, uma amiga em comum, né? Ela falou, antes de você ir embora, você tem que me dar um trabalho seu, né? E aí eu falei, tá bom, né? Aí eu lembrei dessa tela que eu não tinha intenção nenhuma de vender ela para ninguém, né? E, enfim, aí eu falei, olha, tem essa aqui que eu fiz, só que não é uma obra original minha, né? Se você quiser, quero. Na hora ela aceitou. Então eu dei para ela ficou bem feliz, por eu ter pintado, né? Mas não é original minha. É muito satisfatório, né? Quando a gente dá uma coisa para alguém, a pessoa fica feliz. Uma obra nossa, e a pessoa fica muito feliz. Ali, uau, muito obrigado, sabe? Remete muita
a gente dá com um sentimento, pode ser que de vez em quando a gente tenha um apego, dá uma tristeza, mas o sentimento que volta de felicidade, de satisfação já Sim. preenche todo aquele negativo que tava e salvo sobe lá pra cima. E isso motiva, não, já aconteceu um monte de vezes, de eu começar a fazer um desenho, a pessoa, gostei, posso ficar? Pode, já vi aquela bomba de energia pra fazer um próximo. Então, é assim, é um ânimo um atrás do outro. Imagino. Não sejam tímidos, vamos lá, vamos soltar, fiquem tranquilos. Estamos bem tranquilos aqui nessa. Tô em casa, né? Não. Nós? Em casa a gente já tá, né? Na nossa segunda casa, né? A gente só mudou um pouquinho o estúdio, né? Só o cenário. Queria perguntar para os dois o que que a arte significa para vocês. A arte. Eu acho que a arte, para mim, significa realização, objetivo de vida, satisfação, prazer. Ela tem muitos significados. A arte, para mim, ela tem muitos significados. Não dá para resumir em uma palavra, porque eu comecei criança e hoje, mesmo adulta, não é a minha profissão, mas eu sempre estou envolvida com artes. Teve uma vez que eu fui fazer processo seletivo para entrar numa escola no Brasil, e no processo seletivo eles pediam para a gente fazer algo que fosse, aonde você fosse, as pessoas lembrassem de você, algo que você fizesse e que todo lugar que você passasse, você fizesse aquilo e as pessoas lembrassem de você por aquilo que você fez. Eu não tive sombra de dúvida, é desenhar. Eu não estava concorrendo a uma vaga de artes nem nada, eu estava entrando ali para ser assistente administrativa na escola, né? Mas eu falei, não tem outra coisa que me defina se não for o desenho, né? E aí eu fui lá, peguei eles dispuseram vários materiais, né? E aí eu peguei, não lembro quais materiais, mas peguei um papel, um lápis, enfim, e fiz o desenho. Inclusive, o professor me falava assim que a gente tem sempre um desenho memorizado na mente da gente, né? Faz até de olho fechado. E o que eu faço é um botão de rosa. Então, eu fui lá e fiz esse botão de rosa. E na minha fala, na hora de me apresentar para todos os da equipe da escola, eu coloquei isso, que independente onde esteja ou o que eu vá fazer naquele lugar, eu sempre vou dar um jeito de mostrar o meu eu através da arte, né? Resumindo, nessa escola, pulando de degrau em degrau, eu passei a ser responsável pelas decorações da escola, de todas as festas, então tudo que era relacionado à decoração era passado para mim, eu que cuidava de tudo lá, né? E eu comecei como auxiliar administrativa, mas por causa do desenho, eu acabei fazendo o que eu gostava dentro da escola. E as pessoas perguntavam para mim assim: "Ah, mas você está cobrando quanto deles para você fazer isso, né?" Eu não estou cobrando nada, porque esse é o momento que eu mais gosto de trabalhar dentro da escola, é quando eu estou fazendo essas coisas. Eu falei, não tem como cobrar a parte. Eu gostaria de só fazer isso, mas eu não posso, então tenho que fazer a parte burocrática da parte administrativa, né? Mas nesses momentos que eu estou produzindo arte aqui para eles, para decorar a escola que seja, é onde eu estou me realizando, né? Bom, pra mim, vamos dizer, a arte, que nem a gente já comentou, tem vários aspectos, né? São várias... Quer uma água? Não. Sabe, eu esperando, sabe, o tempo certo pra eu falar, Tá sabe, certo. foi acumulando aqui, mas agora soltou, agora eu tô tranquilo, vamos lá, dando continuidade. Então, a arte pra mim é muito, sabe, ela é bem ampla, né? Tem várias coisas que a gente pode Não tem aplicar, como você definir. definir. Depende de cada um, a personalidade de cada um, que vai influenciar no que você define como arte. Então, pra mim, o que eu encaro é o que ela me remete. A paz, resiliência é uma palavra que eu gosto muito, e persistência. Porque o porquê que eu encaro isso? A arte, quando você faz com gosto, você sente uma paz, sente uma tranquilidade. Então eu falo assim muito, quando eu tô no meu nível, num pico de estresse alto, quando eu tô meio tenso, eu entro, começo a desenhar, eu meio que entro na minha bolha, sabe? Eu esqueço do que tá ali por fora. Só quando a minha mãe estoura minha bolha e fala pra eu jantar. Só isso. Mas depois a bolha volta de novo e eu tô ali centrado. Então eu coloco uma música e flui. Persistência, porque a obra nem sempre sai às vezes de boa na primeira. São várias vezes tentando para você sair uma coisa boa. Resiliência, você tem que
assim, superar muitos desafios, né, também. Assim como qualquer outra área tem seus desafios, você tem que ter força suficiente, amor próprio também, confiança para você conseguir se superar. Porque vai ter gente malvada, tem gente invejosa, ciumenta, que vai falar mal. Vai ter gente que vai te incentivar muito, que vai te dar esse suporte quando você precisa. É sempre bom ter um mentor também que ajuda, né, a ter um foco mais árduo. Eu coloco nisso uma alegria, né, indescritível, uma paz, tranquilidade e um exemplo perfeito de persistência, de não desistir de fazer o que a gente Uma quer. parte da gente, né? Exatamente. Eu acho que eu sem arte não seria completa. Não, se a gente parar pra pensar, a gente se envereda em muitas outras coisas. A gente se ingressa para fazer várias outras coisas. Eu paro pra pensar, assim, às vezes na minha vida, eu falo assim, meu Deus, quanta coisa eu faço, né? Só que uma coisa que eu falo, que é parte de mim, acho que faz você, é a arte. O desenho, todas as formas dela. Vocês veem evolução na arte de vocês? Tá? O tempo todo, né? Se você olhar, tem até na internet uns videozinhos que eu tô achando bem interessante. Eu falei, se eu não desfizesse das minhas artes, eu gostaria de fazer esse... Hoje eu não consigo produzir os desenhos que eu produzia quando eu era criança. Então eu gostaria de ter material de quando eu era criança para eu fazer os videozinhos que o pessoal faz, né? Eu me mudei muito durante toda a minha vida, né? Desde a época dos meus pais. Então nisso se perde muita coisa, né? Mas os meus amigos, parentes, eles têm materiais meus que eu olho assim e falo, fui eu que fiz, né? Então, tipo assim, eu gostaria de fazer para comparar essa evolução, né? Porque é muito interessante. Eu vejo pelos meus alunos mesmo, né? Vão fazer uma coisa e falam assim, mas, ai, professora, mas não tá bom, né? Não tá bonito. Falei, mas vocês estão começando agora, né? Igual a gente, no cursinho de desenho, a gente está fazendo um olho realista com os alunos. E eles já querem que o olho Saia lindo, saia ali maravilhoso. perfeito. E eu falo para eles, pessoal, não é assim. A gente está aprendendo agora. Então, o primeiro não vai ficar bom, não se incomode, mas você tem que aprender como ele é feito, o que você precisa, quais são as coordenadas ali para sair, né? Qual é a técnica, como é que faz um reflexo, como é que cria essa imagem realista, né? Então, assim, o primeiro não vai ficar bom, só que vocês têm que treinar. A gente, assim, né, começou lá desenhando qualquer coisa, né, patinho, coração. Eu lembro que eu desenhava muito cogumelo, acho que por causa dos Smurfs, né? Eu era apaixonada nos Smurfs. Meu sonho era entrar dentro da família dos Smurfs, né? Então eu desenhava cogumelo com janelinha. Tem tudo, tinta azul, né? você quer? Pode ser. A gente faz isso depois. Mas agora eu não quero mais ser Smurfette, não. Mas enfim, então de um cogumelo para hoje eu pintar um olho realista, né? Então teve um processo de grande evolução, diferença. né? Bem... Mas você vê a diferença de um ano pra cá? Tipo, ano passado? não sei, o tempo tá passando muito rápido, né? Muito. Eu não sei te responder isso, se do ano passado para cá. Teve uma grande mudança? Não, acho que. Desculpe, não sei te responder isso. Olha, eu vou ser bem breve porque tem gente apressando. Brincadeira, eu vou falar bem rapidinho. Assim, muitas pessoas falam que a gente olha assim, quanto tempo você demorou pra fazer isso? Eu falo assim, demorei 1 hora e pouco, 3 horas no máximo. Uau, como você tem paciência pra fazer isso? Aí eu paro pra pensar assim, não, paciência não é você estar ali fazendo, você tem que ter paciência consigo mesmo. Porque esse acho que é a etapa mais crucial de todo o processo. Se você não tem paciência com você mesmo, fala assim, não, ó, não consegui aqui. Eu vou fazer de novo. Tem até a obra um desenho que eu fiz lá que eu falei, não tá bom. Aí eu falei, vou deixar aqui, né? Só pra deixar registrado pra eu não cometer o mesmo erro. Então, você tem que ter paciência com você mesmo e não ser muito emocional nesse sentido. Tem que ser sincero e ao mesmo tempo não ser muito emotivo pra você não se cobrar muito e não te deixar lá embaixo. Então, eu até esqueci a pergunta, mas vamos lá. Se você consegue perceber. Perceber a evolução, é verdade. Eu vejo, assim, como eu falei, minha trajetória ainda é muito rápida, né? A história é curta ainda. Mas eu vejo já do início, do ano passado pra cá, por exemplo. Eu fiz um retrato de uma cantora, que eu não vou citar nomes, né? Que Pode eu fiz citar. os traços. Pode citar mesmo? Tem direitos autorais? Tem. Então tá bom. Eu fiz o retrato da Adele. Eu até postei no meu Instagram. Eu fiz os traços ali do rosto, dos detalhes, estão ótimos, mas a sombra tá horrível. Pra mim agora, né? E eu fiz um outro essa semana e consegui ver a mudança. Da Adele também? Não, da Adele não, era de outra pessoa, de outra cantora, mas ficou nitidamente a diferença.
né, dos traços, do sombreamento, então eu vejo isso, esse detalhe. Eu fico pensando, se de um tempo assim, de um ano, eu já consegui mudar muito, imagina se eu continuar levando isso mais pra frente. Se eu tiver ainda o Você, suporte. desse ano que você pintou, né? No caso do ano passado pra cá, quantas vezes você treinou isso daí pra você pintar? Inúmeras vezes. Então, aí é o que eu falo pros alunos, é o treino. A evolução sua vai dar só se você treinar aquilo. Não adianta você fazer uma vez, daqui um ano você fazer, melhorei. Não, se você não treinar, não melhora. Uma coisa, você não pode ficar na sua zona de conforto, você tem que se dar o desafio, né? Porque se você acha, eu fiz esse aqui, tá legal, tá razoável pra mim, ótimo, sempre dá pra melhorar. Se você fica ali, você não vai passar do medíocre, né? Minha mãe sempre fala, você tá ali no básico. Você tem que melhorar, é claro, você tem que ir no seu alcance, no seu ritmo, mas sempre buscar dar o melhor. É isso que a gente tenta colocar nas nossas obras. Eu acho que é em qualquer área, né? Você tá sempre Exatamente. tendo que melhorar. Você Você não não pode parar ali, você não tem pode que ir ficar seguindo em fechado, frente. né? Sim. Quando sim. alguém vem te passar um ensinamento, acho que Uhum. você tem que absorver, né? Porque dizer assim, não, eu já sei fazer. Tem gente que não aceita, eu acho isso Exatamente. incrível. Nossa. Acho que você tem problema, tem cisma com aquela pessoa, fala assim, não, calma. Tá A gente tá emocionada, sempre tem que dar uma... Foi legal conversar. Foi muito bom, né? Né, foi incrível a gente soltar aqui, né? Foi um papo legal, mesmo não entendendo o que tá fazendo. Mentira. Do assunto, né? Não do que você tava falando, tipo, do assunto eu não entendo. É difícil a gente falar se não entende ou não, porque é uma coisa de cada um, né? Bem Mas incrível, a gente né? agradece por você ter vindo aqui, Prazer é disponibilizado nosso, o né? tempo. É uma honra ter a senhora Sol como professora, uma professora incrível e ensina a gente várias coisas. Espero que vocês sigam essa carreira, continuem pintando. Espero que o Marcos vire uma pessoa assim, ó, grandiosa nessa área. Ai, meu Deus do céu, Mesmo, pressão já. não, Ai, meu só Deus, fazendo tá dando assim até com calor aqui já. calminha. Quando ele estiver descansando, você faz. Tá, então tá bom, agora ficou Com vou ler na calma. Maldivas ali, ó, vou estar ali na praia pintando. Foi um prazer enorme receber vocês. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece. foi um Muito prazer obrigado nosso. por vocês que estão assistindo, gente. Beijos Obrigada, e tchau. pessoal. Obrigado, gente. Tchau, galera. Tchau. Hoje temos convidados especiais, nossa professora Sol e o aluno do terceiro ano do ensino médio, Marcos. Fiz a minha primeira exposição. Foi em Nagoya, junto com vários artistas super talentosos. Minha mãe, ela também tem esse talento nessa área artística, então ela sempre me incentivou a ir buscar os interesses. Né? Então eu não quero perder isso, esse sentimento de tranquilidade, de eu conseguir colocar esse sentimento de paz, relativa paz, num desenho.